Olá, meu nome é Marcelo Dias e eu vou estar apresentando aqui brevemente sobre a conjectura de Borel e o jogo de Minkowski-Sullivan. Esse trabalho foi orientado pelo professor Samuel Gomes da Silva e eu recebi apoio da CNPq, financeiramente ao longo da pesquisa. Nessa apresentação a gente vai tratar basicamente da conjectura de Borel e de como ela se relaciona com o jogo de Minkowski-Sullivan, certo? E a gente diz que o subconjunto da reta ele possui medida nula forte se dado uma sequência de números reais positivos, existe uma outra sequência de subconjuntos de x que cobrem o próprio x e que o diâmetro do enésimo conjunto vai ser menor ou igual que o enésimo número. Essa noção foi introduzida por Emil Borel enquanto ele estudava os conjuntos de medida de Lebesgue zero, e ele conjecturou que todo subconjunto da reta de medida nula forte ele seria numerável. E, bom, a gente vai buscar expressar essa noção tanto de medida nula forte como a conjectura de Borel através desse jogo topológico. E assim, a conjectura de Borel em si, ela é independente dos axiomas usuais da teoria dos conjuntos, porque em 1976 Lever provou a sua consistência e ainda antes disso já se sabia que a sua negação também era consistente, porque sob a hipótese do contínuo existem os chamados conjuntos de Luzin, que são subconjuntos não enumeráveis que intersectam fechados em interior vazio em até inumeráveis pontos. Então, por esse motivo, ele acaba tendo medida nula forte. E sendo não enumerável, é um contra-exemplo para a conjectura de Borel. E vale pontuar também que a noção tanto de medida nula forte quanto a conjectura de Borel podem ser generalizadas para espaços métricos em geral, mas a gente vai trabalhar só em subconjuntos da reta, por enquanto. E, bom, o jogo de Minkowski-Sullivan ele é um jogo topológico, infinito e disputado entre dois jogadores, tal que em cada rodada o jogador sabe tanto em que rodada ele está, quanto ele conhece as jogadas anteriores do outro jogador e as suas, ele também lembra, né? E o jogo ele segue da seguinte forma: na rodada N, o jogador 1 ele joga um número real, εn, funciona como uma sequência de números reais, e o jogador 2 responde com um conjunto AN contido em X, tal que o diâmetro de AN é menor que εn, funciona como a sequência de conjuntos. E uma partida desse jogo resulta na vitória para 2 se ele conseguir cobrir o conjunto, e caso contrário, resulta na vitória para 1. E, bom, a estratégia é basicamente uma função que determina como cada jogador vai jogar, e a gente vai dizer que a estratégia é vencedora se toda partida em que o jogador joga de acordo com ela, ele vence, né? E, bom, aqui a gente tem um lema que diz que se 1 não possui estratégia vencedora em MS de X, então X tem medida nula forte. Então meio que já se conecta com as noções da conjectura de Borel. Por quê? Porque se a gente tem uma sequência de números positivos qualquer, a gente pode encarar ela como uma estratégia, no sentido de que o jogador 1 ele vai jogar o enésimo número na enésima rodada, independente do que esteja acontecendo no jogo. E aí, como em particular essa estratégia não é vencedora, ela vai ser derrotada por alguma sequência de jogadas de 2. E essa sequência de jogadas de 2 ela vai cobrir X, e o diâmetro de cada conjunto vai ser menor que o número correspondente da sequência. Então, o X vai ter medida nula forte. E aqui são duas definições que vão servir para provar a volta desse lema, que é relativamente mais complicada. E a gente não vai entrar em detalhes, porque também não vamos entrar em detalhes das provas do teorema, que fica relativamente longo explicar tudo. Mas eu gostaria que ficasse registrado para que quem queira parar e ler possa fazer. E, bom, esse é o teorema que é essencialmente a volta do lema anterior. E ele diz que se x é um subconjunto da reta, então x tem medida nula forte. Se ele tem medida nula forte, o 1 não possui estratégia vencedora no jogo de Minkowski-Sullivan. E eu não vou entrar em detalhes da prova, porque ela é relativamente longa, mas eu vou deixar para que quem queira parar e ler possa. E o segundo resultado, que agora caracteriza estratégias vencedoras para o 2, é que o 2 ele tem estratégia vencedora no jogo de Minkowski-Sullivan se somente se o conjunto sobre o qual o jogo está sendo jogado é enumerável. Certo? E a prova também está aqui para que você possa ver e ler, mas eu não entrei em detalhes da explicação. Mas a ideia, a questão é que com esses dois resultados, o jogo MS de X ele sintetiza tanto a noção de medida nula forte como a conjectura de Borel, porque a existência ou não de estratégia vencedora para 1 diz se o conjunto tem medida nula forte ou não, e a determinação do jogo, ou seja,
Se para qualquer conjunto existe estratégia ou para um jogador ou para o outro, estratégia vencedora, isso é equivalente à conjectura de Borel. Porque se o jogo MS de X ele é determinado, então ou se eu pego um conjunto X, ou 2 vence nesse conjunto, e aí o X é enumerável, ou o 1 vence nesse conjunto, e aí o X não tem medida nula forte. Ou seja, não tem como você ser não enumerável e ter medida nula forte. Certo? E, então, é isto. Né? Dessa forma que o jogo de Michel-Soloway ele consegue capturar a conjectura de Borel completamente. E essas foram as referências utilizadas para essa apresentação. E eu agradeço o interesse e que você tenha ficado até o final.